Prezados amigos e amigas, bom dia para todos. Para aqueles que aqui estamos nesta sala, para os que nos acompanham de outras salas, que o Senhor nos abençoe a todos nesta manhã. Que sintamos-nos aqui envolvidos pelo amor do Pai de todos os pais, de nosso Pai Celeste, que nos tem amparado, envolvido desde há milênios e para o qual somente agora talvez estejamos realmente despertando para o quanto nos cabe corresponder a esse amor, amando de volta, amando a sua criação, amando os seus outros filhos, amando o amor na forma de serviço, de realização, que assim possamos honrar o Pai maior e também a figura de todos os pais. Ficam aqui os nossos votos de muita luz e de muita inspiração a todos os pais, que se lembrem sempre da figura de nosso Pai Celestial. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade que enfim se concretizou de aqui estarmos. Há 2 anos aqui estivemos acompanhando a Flávia, que veio participar de um evento de evangelização, mas agora enfim temos a ocasião de retribuir o carinho de tantos corações aqui conhecidos, de outros que aqui pudemos conhecer. Esperamos poder retribuir esse carinho na forma de reflexões que sejam úteis, que sejam inspiradoras ao coração de cada um de vocês. E para tanto, nós vamos refletir sobre uma personagem que sempre, de algum modo, nos fascinou. Ao longo de todos esses anos em que temos estudado principalmente a obra de Emmanuel, todos os dias, pelo menos uma mensagem, as tantas e tantas mensagens com as quais temos tido contato, desse benfeitor que acaba se configurando um pai espiritual, porque tanto nos tem ensinado, do ponto de vista do Evangelho, o que seja de fato a vida, nossos compromissos, nossos deveres. Mas entre todas essas mensagens, sempre existirão aquelas que são especiais. Existirão aquelas que nos tocam de uma maneira diferente, pelo seu conteúdo, ou pela maneira como esse conteúdo alcança-nos o coração. E uma dessas mensagens, dentre as centenas que nos tem instruído, vindas do pensamento e do coração de Emmanuel, a mensagem que vamos tomar por base da nossa reflexão hoje ocupa um lugar muito especial em nosso coração, como uma daquelas que mais nos toca, que mais nos inspira pelos conceitos, pelas reflexões tão profundas que Emmanuel ali vai nos trazer. Como já podem depreender, é uma mensagem em torno justamente da figura de José da Galileia. E o tomamos por base da nossa conversa nesta manhã, não apenas visando os pais. Claro que ele vai ter muito a ensinar ou a ensinar a nós pais, mas a todos nós enquanto espíritos, porque o que buscamos ali são o conjunto de valores, ou é o conjunto de valores que estão representados, que estão condensados nesta vida e neste testemunho, nesta exemplificação. Então é isso que nós vamos tomar como referência para o aprendizado, o engrandecimento de todos nós enquanto espíritos em jornada, buscando compreender aquilo que de fato o Senhor da vida espera de cada um de nós, onde nos colocou, com as tarefas que nos foram dadas, junto às pessoas que a sabedoria da vida aproximou de nossos destinos. Então vamos à mensagem que se encontra no livro Levantar e Seguir, capítulo de número 6, intitulada justamente José da Galileia, em que Emmanuel vai comentar um versículo, Mateus 1:20, em que está dito: "E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria." E essa é uma das poucas menções a José da Galileia no Evangelho. É um personagem que passa muito discretamente, como aqui já foi dito, mas que teve, como veremos, uma importância fundamental na história do cristianismo. Não temos sequer o registro de uma fala que seja de José no Evangelho. De Maria temos algumas falas, alguns registros, temos o conhecido Cântico de Maria,
Agora, no que diz respeito a José, temos apenas relatos indiretos. Seja esse que fala dessa sua mediunidade onírica, ou do desdobramento em que ele tem ali o contato com o mensageiro do alto, conduzindo naquele papel de condutor que lhe foi conferido pelo mais alto, ou os relatos dele, por exemplo, trabalhando, se deslocando para atender o censo que era realizado na época, ou aquele último relato, a última menção que nós temos a ele nos evangelhos, que é daquela feita em que Jesus, já adolescente, é encontrado no templo conversando com os doutores. Ele e Maria tomam o caminho de volta e têm dificuldade ali em encontrar o seu filho, e então voltam a Jerusalém, encontram Jesus, tem aquele breve diálogo ali, e essa é a última menção que nós temos em torno dessa personagem no contexto ali do Evangelho. Então, Emmanuel parte desse versículo para nos propor a reflexão que será a nossa linha condutora desta manhã. E ele começa dizendo assim: em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Então, como nos dirá Emmanuel em outra mensagem sua, o Evangelho ele é como que um cenário, digamos assim, em que o Cristo seria aquele sol a ocupar o centro do cenário desse sistema do Evangelho, com alguns outros satélites a gravitarem, portanto, em torno desse sol. Satélites que conseguiram refleti-lo mais ou menos bem, com mais ou menos propriedade, aquela luz que vinha do Cristo, aquele astro celeste a centralizar as buscas, os ideais, a referência para todos os espíritos que temos evoluído aqui na Terra. E quando analisamos, então, esse sistema que compõe o Evangelho, o Cristo na posição central e os demais colaboradores, as demais vidas ali vinculadas a ele, vamos ver muitas vezes a precariedade das criaturas que ali fizeram parte desse projeto inicialmente. Claro, vamos notar também o progresso dessas criaturas no transcorrer do tempo. Pensamos em um Pedro, por exemplo, a primeira vez em que ele nos é apresentado no Evangelho, mas também depois vamos reconhecer a grandeza daquele Pedro que foi moldado e transformado justamente por aquele toque do Evangelho. Lembramos de um Saulo perseguidor, inclemente, cruel, a ser convertido no maior de todos os arautos da mensagem do Cristo. Então a gente vê a precariedade, aqueles terrenos ainda meio estéreis, ainda muito pouco férteis, mas que sob a luz, sob o calor daquele sol, sob o contato daquela água viva do Evangelho, foram sendo gradualmente convertidos em terrenos mais férteis. Então, em geral, se atenta para a precariedade dessas pessoas, desses personagens que estiveram ali em torno de Jesus. Alguns já apresentavam terras, solos um pouco mais férteis, mas a imensa maioria eram ainda solos bem estéreis, que foram sendo então fertilizados, preparados para o Senhor, para que depois pudessem ofertar à vida os seus frutos, as suas flores. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Então aqui Emmanuel começa a adentrar conosco no universo da tarefa e da exemplificação de José, que tem muito a nos ensinar a nós pais ou a nós todos enquanto espíritos, levando-nos a reflexões, por exemplo, sobre o valor da família ou do lar, quando o entendemos à luz da realidade espiritual. Tudo que está envolvido no projeto de um núcleo familiar, seja ele qual for, a configuração em que se apresente,
mas todo o investimento de amor e de misericórdia que ali está por detrás, nos bastidores da vida. E, portanto, a magnitude da tarefa que está associada a um núcleo familiar, especialmente na figura daqueles que terão recebido do mais alto a incumbência de conduzir outros espíritos. É sobre isso que nós vamos conversar, tomando por referência essa figura que passou tão discretamente, mas que mesmo nessa sua discrição, nesse seu espírito de simplicidade e despojamento, nos ensinou tanto sobre a verdadeira dimensão do que seja um lar, do que seja paternidade, do que seja maternidade, enfim, do que seja cooperar com Deus, nesse que é o mais alto ministério que um outro espírito, ou que um espírito qualquer, pode receber na vida. A incumbência de cooperar com Deus na formação, na condução, na orientação de outros filhos seus. E o Espiritismo vai nos trazer horizontes muito amplos, em nos revelando esses bastidores da vida, para que compreendamos o valor desse ministério, o da paternidade, o da maternidade. Como, por exemplo, quando vamos ao Livro dos Espíritos, a questão de número 582 do Livro dos Espíritos, Kardec faz justamente essa indagação aos benfeitores espirituais. Pode-se considerar a paternidade como sendo uma missão? E ali, naturalmente, paternidade atende tanto aos pais como às mães, no sentido de conduzir. E os espíritos responderão de maneira até muito enfática nessa resposta. É, sem dúvida possível, uma missão. Sem contestação possível, uma missão. E ainda acrescentam, um grandíssimo dever. Interessante notar o adjetivo, Um grandíssimo. Não é só grande, é grandíssimo dever. E que envolve, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade quanto ao futuro. Porque aqueles que lhes foram confiados aos pais, para que sejam conduzidos pela senda do bem, são uma missão, assim, que não encontra paralelo nos quadros das tarefas e das ocupações do mundo. Mas eles trazem, os espíritos, também um alerta, mais adiante na resposta, dizendo: muitos, no entanto, mais preocupados estão em aprumar as árvores dos seus jardins, fazendo com que produzam em abundância, do que propriamente formar o caráter de seus filhos. O que eles querem dizer com isso, com essa espécie de metáfora de que se serve? Que muitas criaturas na Terra, tendo recebido essa missão, não têm conseguido alcançar a dimensão que ela deveria ter em sua vida, como sendo a mais alta de todas as suas realizações. Talvez encontrando um paralelo somente naquela que diz respeito à sua própria transformação. Mas uma e outra coisa, na verdade, estarão intrinsecamente associadas. Não há como falar da missão da paternidade ou da maternidade sem falar de um compromisso efetivo e profundo com a nossa própria transformação. Uma coisa não está desassociada da outra. É impossível pensá-las de maneira separada. E por isso eles dizem, olha, muitas pessoas não têm conseguido alcançar a importância que isso deveria ter em suas vidas e passam ou acabam por dar mais valor a certas realizações do mundo, a uma preparação de uma natureza mais exterior ou de natureza mais material aos seus filhos, aos seus herdeiros, do que propriamente aquilo que é o cerne da incumbência que lhes foi conferida, formar o caráter dos espíritos sob a sua tutela. Então é, de certo modo, um puxão de orelha da espiritualidade para que repensemos vida afora, na atual encarnação, o nosso quadro de prioridades, a nossa escala de valores, de importância quanto àquilo que nos cabe realizar aqui no mundo, deixar de legado no mundo, quanto àquilo que fazemos para com os nossos filhos,
às vezes excessivamente preocupados com a formação da personalidade ou com certos triunfos e vitórias no mundo e esquecidos da única e verdadeira vitória, do único e verdadeiro triunfo que de fato importam para nós e para aqueles que amamos. Então é uma resposta que dá para nós o tom do que seja essa responsabilidade e esse compromisso. E aqui, Emmanuel começa a trazer para nós, então, alguns pilares do que seja essa tarefa, do que seja esse compromisso bem entendido e bem realizado, digamos assim. Porque ele diz em determinado momento, houve um homem integral que atendeu a Jesus. E é tão bonito pensarmos nisso, né? Pensarmos naquilo que não está relatado no Evangelho, mas que a doutrina espírita permite-nos, pelo menos, acessar parcialmente. Por exemplo, essa relação entre Jesus e José. Temos muito poucas informações, como dissemos no Evangelho, acerca dessa relação. Mas Humberto de Campos, por exemplo, traz um detalhe interessante para nós. No livro Boa Nova, no capítulo de número 2, quando ele fala ali de Jesus e do precursor, né, de João Batista, seu primo, aquele que iria à frente dele, preparando os caminhos, nesse mesmo capítulo, ele fala de um encontro entre Maria e Isabel, sua prima, mãe de João Batista, em que elas então conversavam sobre os rebentos, sobre os seus filhos. Enquanto os dois conversavam entre eles, crianças ainda, já traçando os planos do porvir, as duas mães conversavam entre si. E ali a gente sabe um pouquinho mais dos bastidores da infância de Jesus. As preocupações de Maria com a formação do filho, do próprio José. Então conta-se que quando Jesus teve aquela oportunidade, né, de diálogo com os doutores, depois José foi procurado por um doutor da lei, lá por um escriba, por alguém que estudava a lei, que havia percebido o potencial daquela criança ou daquele adolescente no que dizia respeito ao entendimento da lei divina, aos estudos e tudo mais. Então, propunha a ele uma formação mais condigna, mais adequada lá no templo, em Jerusalém. E aí José e Maria conversando sobre o que seria o futuro daquela criança bem diferente das demais, pensando então sobre os prognósticos e tudo mais, Maria, em determinado momento, resolve interceder pelo filho junto lá ao templo, buscar alguma referência, algum professor que pudesse acolhê-lo e instruí-lo, prepará-lo para o futuro. Quando ela volta desse encontro, dessa conversa, Jesus a esperava à frente da casa. E então indaga ela, mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho demonstrado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Você imagina Maria ouvindo isso, da criança, aquela criancinha, que queres tu de mim? E ela, com as preocupações naturais da maternidade, diz, filho, eu tenho pensado no seu futuro, tenho buscado preparar-te aí um caminho. E Jesus fala, mãe, toda preparação nobre e útil é preciosa aqui no mundo, mas eu já estou com o Pai. Eu já estou com o Pai. No entanto, pede-me Ele também que oferte toda a exemplificação que seja boa, que seja proveitosa. E por isso, dentre tantas as possibilidades, escolherei aquela que é a melhor escola. Então ele sai dali, vai em direção ao seu pai, lá na carpintaria, e pede humildemente a ele que pudesse trabalhar com ele, manejando a enxó, manejando o serrote. Então, o governador planetário, o maior de todos os espíritos que por aqui passou, comparece diante desse espírito, José, que passou tão apagado na história, pedindo a ele que pudesse, humildemente, trabalhar com ele, manejando a enxó, o serrote. E a gente fica a pensar que diálogos eram aqueles entre pai e filho, no contexto daquela carpintaria, naquela oficina. O que irradiava daquela relação, daquele convívio. E esse espírito, assim, envolto
em tantas bênçãos, manteve-se na história da humanidade assim tão discreto? Então isso tudo já vai trazendo para nós uma série de reflexões que a gente quase que tem dificuldade de traduzir racionalmente. Por isso que eu falei, essa mensagem ela nos marca de uma maneira tão profunda, porque ela como que fala de coisas para nós tão elevadas, tão sublimes, mas que a gente tem dificuldade de traduzir racionalmente. Porque essa simples descrição desse que teve a bênção de conviver com Cristo planetário na sua oficina, manejando o enxó, já é para nós uma lição difícil de descrever. Difícil de colocar em palavras. Mas assim se deu. Aquele homem integral, fiel aos seus deveres, buscando prover a família, acolhe o seu filho. Talvez, não sabemos, né? Qual a dimensão que ele tinha da tarefa que o filho haveria de realizar, enfim. Certamente um espírito já mais maduro, mas provavelmente não tinha toda a dimensão do que estava por vir. Mas esse homem integral ali o acolhe e se dispõe a ofertar a ele o melhor que tinha, o melhor do seu coração, sem mácula, e da sua consciência pura, naquele clima de simplicidade, mas de fidelidade ao dever. Uma vida que se expressava em si mesma educativa. E aqui, nesse parágrafo, nos chama a atenção essa palavrinha, integral. Porque voltamos àquele ponto sobre o qual já comentamos. O ministério da paternidade ou da maternidade é o mais alto a nós concedido. Porque só encontra paralelo na tarefa que nos cabe de autotransformação. E, em verdade, as duas coisas se fundem numa só. Porque para educar e para conduzir outro espírito, é preciso fazê-lo primeiro em mim. Porque o que se espera é a oferta de uma vida integral. Em outras palavras, não se fala do Evangelho, dentro da compreensão profunda do que seja essa tarefa, não se fala do Evangelho sem que exista um compromisso integral de vida em torno do Evangelho. As nossas possibilidades educativas e condutivas, ou condutoras junto a outras vidas, serão sempre muito reduzidas enquanto o nosso compromisso com o Evangelho não for integral. Em outras palavras, o pai, a mãe, não estão apartados do ser. Não existe isso. Essa é a minha esfera de paternidade, essa é a minha esfera de maternidade. Ali eu sou de um jeito, aqui eu sou de outro. Ou eu sou tudo, ou é um compromisso de vida inteira. Como sou no centro, sou no trabalho, sou junto aos meus filhos, ou ainda as nossas possibilidades de conduzir estarão muito reduzidas. Porque faltará essa aura, essa alma, essa vibração que as palavras ganham quando o compromisso com o Evangelho é integral. Então eu passo a entender que é parte da minha tarefa de pai ou de mãe a maneira como eu me comporto no trabalho. A honestidade, o compromisso, o respeito aos companheiros. É parte da minha tarefa de paternidade ou maternidade a maneira como eu me comporto no churrasco em família, na conversa com amigos, quando ninguém vê. Tudo isso é parte, porque é vida integral. Não são várias versões de nós mesmos. Ou sou eu, ou é um sim integral, ou o Evangelho é ainda simplesmente uma capa, ou de certo modo um verniz. É claro que nós estamos ainda muito distantes de uma perfeita demonstração do Evangelho. Mas não é isso que se nos pede. Está dito aqui integral, ou seja, pede-se-nos coerência. Uma vida que seja coerente. Então, se eu quero ver um filho que fale educadamente, que aprenda a governar as suas emoções, que seja uma pessoa útil à sociedade, nos contextos pelos quais passar,
isso tem de estar presente na minha vida também. Se eu quero que ele seja alguém que estude, que busque conhecer, engrandecer-se, isso tem de estar presente na minha vida também. Se eu desejo vê-lo como um modelo de virtude a inspirar outras vidas, isso tem de estar presente na minha vida também. Num clima de coerência, ainda distante da perfeição, mas de coerência. Porque o que mais marca o filho ou o tutelado não é propriamente a perfeição, mas o esforço que ele vê por se alcançar uma melhor versão de si mesmo. O que marca um filho ou uma filha, de maneira indelével, é o esforço de coerência que ele pode ver daquela criatura que foi alocada por Deus para a sua tarefa educativa. Isso marca um filho e uma filha de maneira inolvidável. Meu pai era assim, meu pai tinha essas dificuldades, mas eu me recordo do esforço que ele fazia por ser melhor para mim, por ser melhor para me mostrar quais os caminhos a seguir. Então isso aqui me faz lembrar uma mensagem do Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 12, chamada Educação no Lar. Ele vai comentar um versículo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38. E vós também fazeis o que vistes junto de vosso Pai. Portanto, falando desse espelhamento, né, dessa reflexão que muitas vezes veremos nas futuras gerações acerca daqueles que foram seus antecessores. E ali Emmanuel ele tem uma fala bem firme, diríamos assim. Um parágrafo só que nós vamos recortar. Ele vai dizer assim: a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. A tarefa doméstica nunca constituirá uma válvula para gozos improdutivos, porque entendida profundamente, ela é uma tarefa de trabalho e cooperação com Deus. Você recebeu de Deus um ministério, uma tarefa de cooperar diretamente com Ele. Qual a importância disso, gente? Diante disso, que são as conquistas do mundo? Que são determinadas buscas do mundo que às vezes absolvem-nos a mente e o coração diante dessa tarefa de colocar um outro espírito na senda que conduz a Deus. Então Emmanuel já está dizendo, de certo modo, olha, se você quiser conciliar a tarefa doméstica, a condução desses espíritos que lhe foram confiados, com uma vida voltada para os gozos, para os prazeres e para as ilusões do mundo, você ainda não entendeu muito bem a dimensão do que te está proposto. Então é uma frase mais forte. E ele continua dizendo assim: o homem ou a mulher que quiserem ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Aqui o Emmanuel foi duro. Aqui o Emmanuel foi aquele pai firme da Flávia lá de há 2000 anos. O que ele quer dizer, gente? Se eu não entender que toda a minha vida precisa gravitar em torno desse compromisso, eu posso fazer muito, mover mundos e fundos, preparar um imenso legado material para os meus filhos, ofertar as melhores escolas, ornamentar a sua personalidade com os melhores títulos e formações, mas moralmente e espiritualmente, o que terei ofertado a ele em termos de legado e de herança? Porque daqui a pouco vejo-me frente a frente com a decepção de ter ofertado o melhor de natureza material
e ver meu filho comprometido espiritualmente e moralmente com quedas as mais dolorosas, porque lhe faltou o trabalho, a oferta espiritual de uma vida que foi vivida ela integralmente num compromisso de melhorar-se para melhorar, de educar-se para educar. Ainda que todos os recursos de natureza material faltassem, se pudéssemos, ao final da existência, entregar a Deus um espírito aprimorado, a tarefa estaria cumprida. A paz reinaria em nosso coração. Mas muitas vezes não é o que se vê. Esmera-se demasiadamente, até fora de medida, pela oferta material, por cercar o espírito de todos os melhores recursos de natureza material, faltando justamente a bússola, que poderia ajudá-lo a entender que por aqui passamos não buscando as vitórias do mundo, que poderão existir, farão parte do programa reencarnatório desse ou daquele espírito, mas não é a meta. Por aqui passamos buscando vencer o mundo, como disse Jesus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala isso pouco antes de ser morto, de ser crucificado, a denotar para nós que a natureza das vitórias com Jesus são bem outras. Bem outras. Então é isso que Emmanuel está falando. O homem ou a mulher que quiserem conciliar, cultuar dentro de um mesmo programa de vida a tarefa da paternidade com o abraço às ilusões, a busca desequilibrada por prazeres e por brilhos do mundo, essa criatura ainda não entendeu a alma da tarefa que lhe está proposta. E espiritualmente falando, muitas vezes, acabará passando pela experiência, deixando ou culminando na vala comum da inutilidade, como ele disse. É uma fala dura de Emmanuel, firme, mas muito importante, para que a gente medite de fato no que buscamos nesse mundo. Porque José, nessa sua descrição toda, pensando se ele fosse dos nossos tempos, será que ele receberia, assim, o devido valor, esse tipo de vida, esse tipo de condução de vida? Recordo-me daquela fala do espírito Adolfo, bispo de Argel, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, quando ele fala assim, falando das contradições dos nossos tempos, da sociedade moderna, da nossa escala de valores, ele diz assim: até quando dareis tanto valor àquilo que brilha os olhos, acima daquilo que toca e transforma o coração? Apresente-se em qualquer parte um indivíduo de muitas posses, mas com a alma mergulhada no pântano das quedas morais e dos vícios, e os tapetes vermelhos lhe serão estendidos, os aplausos e os flashes. Agora, apresente-se em qualquer parte o trabalhador, sincero, devotado, humilde, fiel, que sustenta a sua família no clima de anonimato, de desconhecimento, e mal se dignam a cumprimentá-lo. Porque vivemos numa sociedade em que tais valores, se há algo que faz brilhar os olhos, se há algo que alimenta as ilusões, tais valores são alçados ao píncaro. Tapetes vermelhos, aplausos, reconhecimentos, flashes, quando moralmente muito longe estão de ser uma referência. Ao passo que o mundo está aí cheio de Josés no anonimato, que mal são reconhecidos como os verdadeiros triunfadores do mundo, porque souberam dar a estrutura a um lar, souberam estruturar o destino dos espíritos que lhe foram confiados, ofertando à sociedade corações vinculados ao dever, à responsabilidade, ao comprometimento. Então, a nossa sociedade não é das que ainda valoriza os Josés. O modo de ser José, discreto, mas fiel aos deveres, não é ainda o que está nos primeiros lugares de valores e referências para nós. Mas trabalhamos por um tempo em que esses sejam reconhecidos como os verdadeiros triunfadores, ainda que não tenham conseguido deixar nada materialmente falando, souberam colocar seus filhos numa senda de progresso espiritual.
Isso é vencer. E isso passa por um compromisso integral de vida. Não dá para separar os momentos em que somos pais, em que queremos nos colocar como referência, e os momentos em que desligamos aquilo e simplesmente não temos mais o compromisso. Podemos agir como bem entendemos, dando vazão às nossas paixões e às nossas buscas desequilibradas. Porque do que se fala quando nós conversamos sobre paternidade ou maternidade, o que é o legado, o que é a herança principais a serem ofertados? Está aqui. Um coração sem mácula e uma consciência pura. Isso todos na terra podem alcançar, se o quiserem. Dentro daquela linha de coerência. Longe ainda de uma perfectibilidade, mas ofertar ao meu filho, à minha filha, ou aqueles que, junto de mim, ocupam essa posição, tanto quanto possível, um coração sem mácula. Então, sentimento renovado. E tanto quanto possível, uma consciência pura. Então, a paz do dever cumprido, o sentimento que se abre ao bem, à renovação, ao amor, à humildade, esse o grande tesouro. Essa a mais fundamental herança, que José soube hipotecar, ofertar a Jesus. Claro que Jesus era uma criança bem diferente de todas as demais, porque não tinha mais nada a aprender. Mas José, ainda assim, fica para os séculos como uma referência do que seja o pai atento ao seu principal ministério. Qual que é o meu principal objetivo junto ao meu filho? Trabalhar dia a dia para ofertar a ele as melhores escolas, os melhores recursos? A gente vai tentar fazer o que está ao nosso alcance do ponto de vista material. Mas qual o principal, o coração da minha tarefa? Ofertar a ele, trabalhando arduamente dia a dia para isso, ofertar a ele um coração sem mácula e uma consciência tranquila. Porque aí se cria uma aura, aí se cria uma psicosfera no ambiente do lar em que o espírito será, pela simples presença, nutrido de valor, chamado a desenvolver em si esses valores. Ele vai ser nutrido até mesmo no clima do silêncio, da simples presença. Eis o legado. Prossegue Emmanuel. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Mais uma vez, voltamos àquilo que falávamos. Essa mensagem é difícil de entendê-la de uma maneira puramente racional, porque ela alcança, em muitos aspectos, realmente o cerne do nosso coração. Então, ele está falando assim, nós temos racionalmente, ou em termos de informações, muito poucas informações em torno de José. No entanto, por que esse vulto parece-nos assim tão grandioso? Porque ele foi tão profundamente espiritual que só conseguirão acessá-lo aqueles corações que já analisam a vida não só por aquilo que é palpável, não só por aquilo que é tangível, não só por aquilo que está escrito. Para a gente entender a grandeza de José, você tem que se conectar à vida dele, ao espírito que ele foi. E aí você consegue ver a grandeza desse ser, que não deixou nenhuma palavra registrada para a história do mundo e que, no entanto, fala-nos tanto, toca-nos tão profundamente. Porque é daquelas personalidades em que você analisa, e isso de fato é analisar e entender uma outra vida, espiritualmente falando, você analisa aquela criatura não pelos títulos, não por aquilo que é ornamente, não pelas realizações de natureza exterior. É aquela leitura que você faz de uma criatura pela presença, pela vibração, pelo que ela irradia. Então, a criatura chegava próxima, por exemplo, a Chico Xavier, não precisava de apresentação. A aura, a vibração apresentava a criatura. Assim José. Não temos uma apresentação, não temos uma biografia, não sabemos quando ele desencarnou, não temos uma palavra sequer registrada dele, mas quando você entra em contato com esse espírito, você é tocado. Por quê?
as relações em verdade se dão espírito a espírito, no espaço e no tempo. Eu me lembro do livro Pensamento e Vida, capítulo 4, quando Emmanuel vai falar do que é, por exemplo, ler um livro. E ele vai falar assim, que o livro, na verdade, é um imã vigoroso, que produz profundos processos de telementação no espaço e no tempo. Porque a imensas distâncias, no espaço e no tempo, nós nos conectamos aos personagens ou aos autores da obra. Então, quando eu leio, por exemplo, Sócrates, ou Platão falando de Sócrates, eu estou me conectando com o espírito que foi o autor da obra e com os personagens daqueles diálogos, daquelas conversas. E aquilo, onde quer que Sócrates e Platão estejam agora, aquilo promove uma conexão entre o meu espírito e o deles. De modo que eu não somente acesso as suas palavras, mas as suas vibrações, os seus estímulos à distância. Entendem o porquê da importância do estudo do Evangelho? Porque ao nos conectarmos ao Evangelho pela leitura sincera, de coração aberto, nós não somente estamos acessando as palavras do Evangelho, nós estamos, de fato, conectando o nosso coração aos personagens do Evangelho, que são espíritos vivos e atuantes na obra de Deus. Conectamos, portanto, ao Cristo. Diria Neio Lúcio, estudar o Evangelho, meditando sobre as suas lições, é um processo de imantação da nossa mente às esferas superiores. Conectamos-nos, portanto, a Ele, a Maria, a Paulo, a Pedro, a Madalena e a José. E por mais que o Evangelho nos fale tão pouco de José, essa conexão espiritual nos fala da sua grandeza. Quem está numa visão superficial da vida, que precisa tanto assim ainda de currículos, de descrição de títulos, não consegue acessar a figura de José. Agora, quem já lê a vida e os corações ao seu redor, por estas outras, ou por esses outros parâmetros, consegue ver a grandeza da figura que está diante de nós. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordamos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Gente, olha a grandeza disso aqui. Vocês imaginam a responsabilidade sobre os ombros desse indivíduo? Deus confiou a ele Jesus e Maria. E sendo assim aquinhoado por Deus, esse homem contentou-se em passar silenciosamente pela vida, em não ser exaltado pelos séculos. Olha a grandeza dessa humildade, dessa renúncia, desse despojamento. Bem dentro do espírito daquilo que Paulo mais tarde diria na sua epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, ou servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. José não serviu à vista, como para agradar aos homens, como a esperar o reconhecimento dos homens. Porque está aí um dos maiores testes da virtude, o silêncio, o desconhecimento, a ausência de testemunhas ou de plateias. Aí a virtude se afirma na sua maior grandeza, quando se é virtuoso sem que se seja visto, ou sem que se busque ser visto. E José contentou-se com isso, não servindo à mostra, mas como um servo de Cristo, sendo já um discípulo do Evangelho, mesmo antes do Evangelho ser divulgado no mundo, cumpriu no seu coração integralmente a vontade de Deus. Então, um dia, aquele que teria esse papel maior na história da humanidade, que só encontra um paralelo com a própria formação deste planeta, foi conferido aos cuidados desse pai, que também cuidava naturalmente de Maria, a mãe.
E ele diz aqui, quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve esse homem que soube tão bem compreender a tarefa educativa, as responsabilidades que lhe competiam, sem expectativa de quaisquer reconhecimentos, sem extravagância, sem apelo ao interesse pessoal, aos interesses materiais, mantendo-se assim humilde e fiel aos seus deveres. Isso é tão importante quando nós pensamos na atualidade do mundo, na tarefa que cabe aos espíritos que assumiram a paternidade. Aqui foi dito por Emmanuel da falência de tantas das figuras masculinas ao redor de Jesus. E ainda hoje nós vemos o espírito masculino tantas vezes envolto em falências reiteradas, desviando os espíritos nessa experiência dos compromissos que lhes cabem. Então, ainda hoje na humanidade, quantos espíritos masculinos simplesmente abrem mão dessa delegação, dessa incumbência da paternidade, simplesmente voltam as costas à companheira, aos filhos. Ainda hoje, quantos se deixam levar pela impulsividade, pela violência, pela agressividade, pela infidelidade, a comprometerem todo um projeto familiar. Então, muitas e muitas falências ainda. Falando agora, como homem, aos espíritos masculinos nas suas tarefas e compromissos do mundo, mas felicita-nos saber que existem por aí os Josés. Felicita-nos saber que não serão tão poucos assim os homens com plena consciência de seus deveres e de suas responsabilidades. E trabalhamos na doutrina espírita, no Evangelho, para que isso se difunda, para que cada espírito, na experiência em que está, possa cumprir o seu ministério. Os desafios ainda são muito grandes. Eu me lembro, há algum tempo, estava lá para cortar o cabelo, e lá na barbearia, e ali um círculo de homens conversando, e eu lembro que foi uma experiência marcante, porque é daquelas experiências que nos fazem sentir assim, um pouco ETs, um pouco fora da casinha, assim, porque os assuntos eram tão difíceis, assim, tão perturbadores, que a gente ficava sem ter o que falar ali, tentando conduzir a conversação para fins mais nobres e mais dignos, mas a gente parecia um estranho ali. É ali que a gente tem a consciência de que, por vezes, a gente vive dentro de uma bolha mesmo, em nosso movimento, com pessoas já tocadas pelo Evangelho, com essa compreensão mais transcendente da vida. Quando a gente vai para a vivência comum, cotidiana, e entra em círculos como esse, sem qualquer desrespeito aos corações que lá estão, mas a gente vê como que no dia a dia mesmo, os assuntos, as buscas gravitam em torno ainda de imensas ilusões. Quedas morais dolorosas tratadas como a normalidade da vida. E a gente ali tentando vibrar e conduzir o assunto para algo mais edificante. E aí a gente lembra de José e fala assim, temos ainda muitas falências. Nós, homens, ainda temos tropeçado em muitos pontos. A violência que se manifesta, infelizmente, tantas vezes ainda nos jornais. Mas felicita-nos saber que já existem os Josés. E que nós trabalhamos para que mais Josés possam existir. Para que cada vez mais o espírito na experiência masculina possa entender as suas responsabilidades e os seus compromissos. Como o espírito em qualquer contexto ou em qualquer tarefa que a vida o chamou. Então, é para esse horizonte do porvir que a gente trabalha, que a esperança nos alimenta a trabalhar, com a certeza de que todos serão, pelo Pai de todos nós, conduzidos. A vida tem seus caminhos e vamos fazendo a nossa parte, ofertando uma compreensão mais lúcida dos nossos deveres e responsabilidades para que as novas gerações já nasçam com essa formação. Lembrando aquilo que está lá dito em O Livro dos Espíritos, na questão que citávamos. Muitos mais preocupados estão em aprumar as árvores dos seus jardins para que deem abundância. Mas o pai, a mãe, realmente
conscientes da tarefa que lhes cabe, estarão preocupados na formação do caráter. Se eu conseguir ofertar à vida e à sociedade um espírito transformado, se da porta do meu lar todos os dias sai para a escola, para a universidade, para a sociedade, um espírito com um caráter mais moldado conforme o Cristo, bendita será a alegria desse coração e dessa família. Por mais privações venham a passar, por mais enfermidades, por mais lutas, o pai e a mãe que tiver essa alegria, pelo menos a alegria de ter semeado, de tudo ter feito por isso, porque às vezes também o espírito dos filhos não poderá compreender por hora, mas terá a alegria de ter lançado as sementes, deixado a bússola, apresentado o norte, apontado para Jesus. Apontado para Jesus. Porque, como falávamos no início, isso é o que marca um filho ou uma filha de maneira indelével. Recordar-me das renúncias do meu pai, que nem religião tem, até algum tempo nem se interessava, ou até tinha dificuldade em lidar com isso, mas recordar-me das renúncias dele, na fidelidade ao trabalho, ao compromisso com a família, é algo que me molda e me norteia ainda hoje, como o próprio Evangelho faz. Recordar-me dos esforços de minha mãe por vencer-se a si mesma, fazendo-se uma melhor versão para mim, é o que me inspira e estimula até hoje a seguir por essa senda. Eu me lembro que certa feita eu pensava comigo, sem falar com a minha mãe, acerca da fé dela, uma experiência que passávamos. Eu falei, nossa, mas que fé é essa, né? E aí ela, por meio da mediunidade, recebeu um recado da espiritualidade falando, sim, inspire-se na fé dela, tome-a como referência, mas lembre de construir a sua. De fazer e moldar a sua relação com Cristo na sua busca. Mas aquele esforço dela me marcava profundamente. Então é disso que estamos a falar. Avançando aqui na mensagem, entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquela de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no trabalho e no lar, entre a adoração e o templo. Então, por que José passa para os séculos como essa referência? Porque ele soube dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque ele soube entender que a herança maior que poderemos ofertar aos que vêm depois de nós é um coração sem mácula e uma consciência tranquila. Parece simples, não é? A gente às vezes procura tantas coisas, a paternidade, a maternidade parece assim pedir tanto de nós e a gente fica preocupado com escola, com curso, com formação, com isso, com aquilo. Mas se a gente se lembrar sempre disso, o que é o principal que eu preciso ofertar mesmo? Coração sem mácula. Uma consciência tranquila. É claro que isso é desafiador, mas isso já traz uma leveza para o ser. Se eu estiver comprometido com isso dia a dia, que na verdade é a minha primeira meta, meu primeiro objetivo, em estando de volta na matéria, automaticamente a paternidade e a maternidade estarão sendo bem conduzidas. A herança estará sendo bem preparada. Então ele deu a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, mantendo-se ali no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. E assim conclui Emmanuel. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. Emmanuel tem uma outra mensagem que ele nos fala da diferença em torno aqui do verbo dar. Em termos materiais, nós podemos simplesmente transferir, porque não é de fato nosso. Dar, portanto, é algo que parta de nós. E ele deu tudo o que poderia dar a Jesus. Assim também, ao seu filho, à sua filha. Recursos materiais você poderá transferir. Agora, o que você está dando ao seu filho e à sua filha? Do seu tempo, do seu coração, do seu ser.
Eis a meta e o que José soube compreender. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Porque assim é o Pai de todos os pais. Deus tem feito tudo por nós. No entanto, nunca foi visto a buscar reconhecimento. Como dizia Gesiel no livro Paulo Estevão, conversando com a sua irmã, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. José, de modo similar, passou pelo mundo dentro do divino silêncio de Deus, sustentando ali a sua família, sendo essa primeira porta, esse primeiro esteio do cristianismo, num clima de silêncio e de oferta integral. Como faz o sol, mantenedor e sustentador de toda a vida no orbe, assim o faz, ofertando a sua luz em silêncio. Se nos basearmos nesse exemplo, entenderemos o que mais nos compete ofertar dentro do cosmos, do universo de um lar. Como o sol faz, como Deus, o grande sol da criação, faz, luz e silêncio. Silêncio a traduzir serenidade, consciência tranquila. Luz a traduzir compromisso com a elevação e com a transformação de nós mesmos. Se soubermos ser para os nossos filhos como que esses pequeninos sóis, ofertando luz num clima de silêncio, às vezes sem qualquer reconhecimento, estaremos fazendo com que as melhores sementes ali possam vir a germinar, como faz todos os dias o sol a nutrir a vida em todo o nosso orbe, como tem feito Deus em toda a criação, o Cristo no planeta Terra, o sol espiritual de nossos destinos. Entendamos que a paternidade e a maternidade pode ser algo mais leve, mais singelo, mais ameno, mais agradável, claro, com os sacrifícios envolvidos no processo, que é o processo profundo de transformação de nós mesmos, mas que nós não precisamos de todos esses excessos, de todas essas extravagâncias, de todas essas superficialidades que o mundo apresenta como necessidades para a nossa vida. O mundo apresenta-nos um quadro de necessidades imensamente pesado. Títulos e mais títulos, recursos e mais recursos, como sendo necessários para a felicidade, para o triunfo dos nossos, para o bem-estar de nossa família ou de nosso lar, quando em verdade Deus nos pede simplesmente luz e silêncio. Com o verbo a manifestar-se quando se fizer necessário, mas o silêncio de uma presença que envolve e instrui e a luz que acalenta e estimula as sementes a virem a ser as árvores e os frutos que todos estamos destinados a ser. O silêncio é de Deus, diria Leon Denis na sua obra O Grande Enigma. O ruído é dos homens. Que saibamos, portanto, nos inspirar na exemplificação do Pai de todos os pais, que foi para José a referência. E então estaremos cumprindo o ministério que nos cabe, o mais grave, o mais alto, que temos a honra de poder partilhar, conduzir outras vidas a Deus, formar espíritos, ofertando-os à vida como agentes de renovação e transformação onde estiverem. Nada, nenhum legado, nenhuma herança no mundo poderá sequer se aproximar disso que com José aprendemos. A todos os pais, também a todas as mães, a todos os pais e mães espirituais também, os nossos votos de muita luz e compreensão no ministério que lhes foi conferido. Nada, gente, mais grandioso e mais importante em nossas vidas do que a possibilidade de trabalhar e cooperar com Deus na formação de outros espíritos. A todos vocês, muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.